Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro painel. Como gerar impacto positivo no ambiente de trabalho. Para conversar conosco sobre o assunto, vou chamar a especialista Carolina Gutierrez. Bom dia, boa tarde, Carol. Tudo bem? Eu gostaria de chamar você aqui para falar um pouquinho mais sobre você, trazer sua bio, por que você é especialista para estar falando com a gente sobre esse assunto. Fica à vontade. Olá, Vanessa, tudo bom? Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com você, estar aqui com essa audiência. Espero que a gente possa trocar um pouco a respeito desse tema, possa fazer com que os participantes saiam com alguns insights, com algumas ideias aí a respeito desse assunto. Gostaria de chamar para falar um pouquinho sobre você, sua experiência. Sua bio é muito boa. Ah, obrigada. Bom, vamos lá. Eu sou jornalista de formação, nasci, sempre vivi aqui em São Paulo, tenho mais de 20 anos de carreira em comunicação corporativa, sempre trabalhando em empresa nas áreas de comunicação, nesse período de mais de 20 anos, olhando aí para vários temas dentro da comunicação, como reputação, branding, conteúdo, comunicação interna, gerenciamento de crise e assuntos corporativos, relações institucionais. Hoje eu estou como responsável por comunicação na Schneider Electric para a América do Sul. Tenho especialização em sustentabilidade, que é um tema que me encanta já há bastante tempo, também em comunicação corporativa. E além do dia a dia profissional aí, sou mãe de 2 meninos, o Santiago, de 12 anos, o Martim, de 9 anos. Adoro atividades culturais, adoro praticar esportes, adoro, já que vivo em São Paulo, adoro aproveitar todas as oportunidades que São Paulo oferece aí nesse campo da cultura e das artes. Perfeito. A gente sabe como o ambiente de trabalho ele influencia na reputação, né? Que é o nosso tema macro aqui desse evento. E com certeza tu vai vir agregar muito para a gente debater um pouquinho sobre essa questão do impacto do ambiente de trabalho, né? Das relações e essa importância. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é por que um ambiente de trabalho saudável é essencial para a reputação de uma empresa? Bom, Qual a sua Vanessa, opinião? primeiro assim, eu acredito que um ambiente de trabalho saudável, ele vai impactar muitos aspectos que são importantes. Por exemplo, como a produtividade, a motivação dos colaboradores, o bem-estar dos colaboradores, os resultados financeiros, a atração de talentos e por aí vai. Poderia ficar aqui elencando muitos aspectos por bastante tempo. E esse conjunto de elementos vai se refletir numa boa reputação. Eu acredito que todos eles estão interligados. Na Schneider Electric, a gente acredita muito numa cultura de alta performance, mas não a qualquer custo. Como essa alta performance ela é atingida é essencial. Como a gente vai chegar à alta performance das equipes, dos profissionais, é absolutamente importante. Se o como não está adequado, é preciso rever o que não está caminhando bem dentro daquela equipe, daquele grupo de colaboradores, e isso precisa ser aprimorado, precisa ser revisto. E nesse como, o ambiente de trabalho é uma peça-chave, é uma peça fundamental. Perfeito, não é qualquer custo, né? Não, de Custo da jeito saúde nenhum. do funcionário. De jeito nenhum. Perfeito. Com isso, eu pego o próximo gancho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os pilares, né? Na sua visão, quais são os pilares de um ambiente de trabalho saudável e colaborativo? O que vocês têm feito na Schneider que você elenca assim como pilares principais que têm dado bons resultados? Bom, eu acredito que o primeiro ponto é garantir um ambiente em que as pessoas possam ser elas mesmas. Se nós nos sentimos seguros, plenos no ambiente de trabalho, entre os nossos colegas, com os nossos gestores,
certamente nós vamos nos dedicar mais, nós vamos procurar ser a melhor versão da gente mesmo e com isso tentar alcançar todo o nosso potencial e contribuir para alcançar os objetivos coletivos, os resultados coletivos. Um outro ponto, na minha visão, que eu acho que é essencial, é a convergência entre os valores da companhia e os valores individuais. Se eu não acredito ou se eu não me identifico com os valores da companhia, ou, pior ainda, se esses valores estão estabelecidos, mas não existe uma prática deles no dia a dia de trabalho, partindo principalmente dos líderes, dificilmente, como colaboradora, eu vou me motivar a buscar esses objetivos coletivos. Na Schneider, os nossos valores essenciais, eles falam, primeiro, de inclusão, e aí isso se conecta com esse ambiente de trabalho onde cada um pode ser o que realmente pode estar pleno e seguro dentro desse ambiente de trabalho. Falam ainda de maestria, que é a nossa capacidade de seguir aprendendo sempre e assim seguirmos sendo as referências na nossa área de atuação, mesmo diante da evolução do mundo e da evolução dos desafios que esse mundo apresenta para a gente constantemente. Falam ainda de propósito, e esse propósito é o que vai diferenciar as empresas que realmente são relevantes para a sociedade, que realmente fazem a diferença para a sociedade. E falam ainda de ação, falam de curiosidade e falam de trabalho em equipe, o que está totalmente conectado com esse ambiente de trabalho. Juntos aí, esses substantivos, eles formam a palavra impacto, né, que é o que a gente quer gerar, tanto dentro da Schneider quanto fora da nossa companhia. E como isso pode se refletir na nossa reputação, na reputação da nossa marca. Vocês têm um programa de diversidade? Temos. A gente tem. Primeiro que nós temos, assim, existe. Tentar dar uma explicação aqui um pouco rápido. Existe um conjunto de metas que foram estabelecidas em 2021, com prazo para cumprimento até 2025, que olham para a agenda ESG. São 11 metas divididas tanto para a parte ambiental, quanto social, quanto de governança, e assim cobrindo toda a agenda ESG. E dentro dessas metas, na parte social, a gente tem metas específicas para gênero e metas específicas para gerações. Tá? No caso de gênero, as metas são ter 50% das contratações cobertas por mulheres, ter 40% de mulheres em posições de média liderança e 30% de mulheres ocupando posições de liderança, de alta liderança. E isso tem que acontecer em todas as geografias. Aqui no caso do Brasil, além dessas metas e do pilar de gênero, a gente tem outros pilares dentro do programa de diversidade, equidade e inclusão, que são o pilar de etnia, pilar de pessoas com deficiência, pilar de gerações, o de gênero, que eu já mencionei, e o pilar LGBTQIA+. E aí existem esses grupos de afinidade com representantes desses pilares e que promovem uma série de debates, conversas e ações para que a gente possa evoluir e avançar nessa agenda. E para garantir que estamos trabalhando aí dentro em busca desses objetivos e dessas metas, nós participamos de alguns movimentos da Ambição 2030, do Pacto Global da ONU, que olham para esses pilares, e ao participar desses movimentos, nós tivemos que firmar compromissos que precisam ser atingidos até 2030. Perfeito. Colocar em meta empresarial, corporativa é essencial para se fazer real depois, né? Sim, com certeza. E acompanhar a evolução em relação a essas metas, e não só acompanhar, reportar para o mercado como é que a gente está avançando. Perfeito. Com isso, eu vou pegar o próximo gancho aqui, que a gente quer falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. E a gente pode pegar um pouco dessa pauta, né, do ambiente de trabalho, diversidade, ESG,
como que estrutura práticas como que promovem bem-estar e colaboração entre os colaboradores. Acho que aqui a gente pega um gancho muito grande, né, dessa parte de planejamento estratégico, e a gente queria saber a sua opinião e como que você direcionaria esse caminho. Primeiramente, Vanessa, assim, eu creio que precisamos criar essa cultura de bem-estar. Uma cultura de cuidado individual, mas também cuidado com as demais pessoas da equipe. E uma cultura de colaboração. Porque se há colaboração, as pessoas elas vão trabalhar menos sobrecarregadas. Né? Elas vão ter tempo para se planejar melhor, para executar aquelas tarefas dentro dos prazos estabelecidos e acordados. Né? E essa cultura do cuidado individual, poxa, eu preciso cuidar do meu próprio bem-estar. E para isso a companhia precisa me dar espaço e algumas ferramentas, e aí eu vou citar alguns exemplos para vocês, mas eu também preciso olhar para as outras pessoas que fazem parte da minha equipe. Se eu perceber que alguma coisa não está bem, me manifestar para ajudar e ver formas de contribuir para esse grupo e para aquela pessoa. No caso da Schneider, nós temos treinamentos e alguns deles, eles são mandatórios e a gente precisa repetir anualmente para ter certeza que todo mundo tem bastante clareza do que precisa ser feito, do posicionamento da companhia em relação a esses temas. E, além disso, nós temos ferramentas e tecnologia para nos ajudarem na prática diária disso, tanto em relação ao bem-estar, em relação ao cuidado, como também ferramentas e tecnologia, muita tecnologia, para promover a colaboração entre as equipes. E aí, equipes que estão ali no mesmo ambiente, no mesmo escritório, mas eventualmente equipes multidisciplinares, com pessoas de vários países diferentes trabalhando juntas, isso é bastante comum dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa. E, além disso, na rotina da companhia, tem uma série de encontros ao longo do ano que aborda diversos temas relacionados à colaboração, como a gente pode ser mais colaborativo, como que ferramentas a gente tem disponíveis para isso, em relação ao bem-estar e em relação à inclusão, como eu mencionei para vocês agora há pouco. E anualmente a gente tem uma pesquisa de clima que é global e que acontece em todas as geografias simultaneamente, sagrado, que mede esses, entre outros indicadores. E a partir dos resultados que saem dessa pesquisa de clima, nós criamos planos de ação para dar uma resposta concreta para as equipes, com base naquilo que elas responderam e nos pontos que acenderam uma luzinha vermelha que precisam de aprimoramento, precisam melhorar. E aí vamos fazendo o acompanhamento desses planos de ação que acontecem por equipe. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma estrutura de Global Marketing aqui na América do Sul. Então, o Global Marketing da América do Sul vai olhar qual foi o resultado da pesquisa de clima da nossa equipe, quais são os pontos a melhorar, a desenvolver, quais pontos a gente já conseguiu avançar e está indo bem. E aí os planos de ação vão criar respostas bem concretas em cima do que a equipe como um todo respondeu. E ao longo do ano, nós todos somos responsáveis por fazer esse tema avançar para que no próximo ano o resultado da pesquisa de clima para aqueles temas possa mostrar alguma evolução. Sim, muito legal. E você mencionou algumas ferramentas, né, que vocês utilizam ali para promover bem-estar e colaboração. Você poderia citar algumas delas? Sim. Em relação a práticas, primeiro que na Schneider a gente tem um ambiente de trabalho flexível. Nós já praticávamos o trabalho híbrido antes da pandemia e a nossa política ela prevê 3 dias em casa, que você pode trabalhar remotamente, não necessariamente em casa, né, mas remotamente, e 2 dias no escritório, e cada pessoa é responsável por definir e por alinhar em conjunto com a sua equipe que dias da semana serão esses, tá? E aí a gente tem uma flexibilidade né, em relação aos horários, é uma companhia que entende que no dia a dia, eventualmente, você precisa dedicar
alguns momentos para seus temas pessoais, mas em contrapartida, o colaborador também precisa ter essa mentalidade de que em alguns momentos ele vai precisar, talvez aquele horário ele não estaria trabalhando, mas ele tem a flexibilidade de, não, agora isso aqui é urgente, é importante, eu preciso, né, dar uma atenção para isso, e dessa forma, com essa flexibilidade, eu acho que a gente consegue ter um ambiente bem bacana e que funciona bastante. Por exemplo, uma assessoria que dá apoio psicológico, financeiro e jurídico para os colaboradores, que é gratuita. Então, existe um telefone que qualquer pessoa pode ligar e ela vai ter um atendimento que é anônimo. A companhia não fica sabendo que aquele colaborador especificamente ligou para retratar um problema tal. Não recebe esse tipo de informação. Então, a privacidade do colaborador ela é garantida e a pessoa pode ligar para pedir um aconselhamento psicológico, e aí ela vai ter lá um pacote de X sessões com um psicólogo que vai apoiá-la para aquele tema especificamente que ela está relatando, ou vai ter um profissional que vai assessorar com alguma questão jurídica, ou um profissional que vai ajudar num planejamento financeiro para aquele colaborador, que são 3 áreas aí que podem ser uma fonte de estresse, podem gerar um estresse para os colaboradores e que com isso ele naturalmente não vai estar pleno no seu desempenho profissional. Para dar aí alguns exemplos. Muito legal, né, o funcionário, o colaborador, ele entrar e ver que a empresa, ele se preocupa em várias áreas da vida dele, né. Porque somos seres integrais, né? Não somos assim, não dá para havia esse pensamento de você precisa separar o pessoal do profissional. É claro que você precisa ser profissional o suficiente para entender os limites, mas se algo não caminha bem no âmbito pessoal, naturalmente isso vai interferir no seu desempenho profissional e vice-versa. Se algo no ambiente de trabalho tem sido uma fonte de estresse, isso também vai impactar na sua vida pessoal. Então, a gente precisa encontrar formas de garantir que existe um equilíbrio entre tudo isso. Sim, realmente, compreensão ali também, né. Pegando esse gancho, Carolina, queria puxar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre os erros comuns, né? Quais erros comuns podem afetar a satisfação dos colaboradores, né, que as empresas tendem a ter, e também como que esses erros eles impactam na reputação da empresa, né? Então, não apenas com os colaboradores, mas também com a reputação externa da empresa. Eu acho que parto primeiro do princípio que não existe mais interno e externo. Acho que com redes sociais, as coisas que estão acontecendo dentro da companhia, os colaboradores acabam sendo esses porta-vozes nas redes sociais, né? Manifestando externamente, compartilhando externamente o que tem acontecido na empresa, e assim como o que acontece fora, o que é publicado fora, também chega muito rapidamente para os colaboradores. Então, tanto que aqui dentro a gente fala em comunicação com colaboradores, não comunicação interna, porque esse interno externo ele não existe mais. Eu acredito que um erro comum é quando o discurso é diferente da prática. Então, se temos valores claros dentro da companhia, mas a liderança não demonstra isso no ambiente de trabalho, não dá o exemplo, certamente a satisfação das equipes ela vai ser impactada. Também acredito que é muito, e isso tem uma influência direta na reputação, né? Temos visto e temos acompanhado casos em que, né, aí no mercado, em que o discurso é e a prática tem sido outra, e isso interferindo diretamente na reputação de empresas, instituições, entidades, enfim. Também acredito que é muito importante ter metas claras, alcançáveis, mensuráveis, garantir que as equipes compreenderam essas metas, sabem do que se trata e têm as ferramentas para poder alcançá-las. E tudo isso tem que ser acompanhado de um feedback frequente para corrigir a rota o mais rápido possível
não deixar para fazer esse feedback só durante a avaliação anual, quando muitas vezes já pode ser um pouco tarde, né? Bom, acredito ainda também muito na importância do reconhecimento pelas pequenas, pelas grandes conquistas, encontrar um espaço aí nesse dia a dia tão atribulado, tão turbulento, para celebrar, sejam as pequenas conquistas ou as grandes, é preciso encontrar formas de dar esse reconhecimento para as pessoas. Sim, motiva muito o colaborador, né? E realmente, isso que, né, essa frase me pegou. Não existe mais externo e interno, né? Porque hoje, quando a gente olha para todos os stakeholders, um deles são os colaboradores que falam, né? Então, eles trazem nas redes sociais. Se eles estão felizes com a empresa, eles engajam nas redes sociais, né? Então, Totalmente, muito interessante. totalmente. Sim, E influencia muito na reputação, né? com certeza. Então, Acho que um dado muito positivo é você ter os seus colaboradores falando bem a seu respeito, sendo esses embaixadores da sua marca. Isso traz credibilidade, isso atesta de que as coisas realmente, internamente, estão caminhando bem. sim, traz uma visão muito positiva no mercado, né? Agora eu queria introduzir uma parte mais mão na massa, né? Então, criando um ambiente de trabalho saudável. Você, Carolina, quais os primeiros passos que você elencaria ali para transformar o ambiente de trabalho gerando impacto positivo? Bom, é uma pergunta assim, mais né, profunda, assim, porque a gente está falando de transformação. Eu acredito que o primeiro passo é abrir esses espaços de escuta. A percepção dos colaboradores é um termômetro essencial para identificar o que está indo bem e o que não está indo bem. E eu penso que só é possível promover uma transformação, seja em qual área, às vezes é uma transformação digital, as empresas passaram muito por isso nos últimos anos, mas transformação de outras naturezas. Eu acredito que só é possível promover essa transformação se as pessoas estiverem convencidas e comprometidas com ela. Para que ela seja orgânica, para que ela tenha os melhores resultados, para que ela se sustente ao longo do tempo. Se for uma tentativa simplesmente imposta, o resultado ele até pode vir, mas ele não vai ser sólido, ele não vai ser consistente, ele não vai durar ao longo do tempo. Então, eu acredito muito na necessidade de escutar, abrir esses espaços e agir com base nessa percepção. Esse seria o primeiro passo ali para uma empresa que está querendo transformar, né? Dentro de toda a sua experiência que você trouxe, quanto tempo uma empresa leva mais ou menos quando ela decide transformar esse ambiente interno? Poxa, depende de qual agenda ela está querendo trabalhar. A gente vê muitas mudanças culturais, às vezes com aquisições, fusões, em que times de empresas diferentes passam a fazer parte de uma única empresa, e aí é necessário trazer os aspectos mais positivos das duas culturas ou mais culturas e fazer a consolidação numa cultura única. Então, depende, é difícil estabelecer um prazo, porque isso vai depender de que tipo de mudança está sendo buscada dentro daquela companhia. Mas aí eu imagino que é muito importante, primeiro, saber onde se quer chegar, ter objetivos muito claros, e aí estabelecer um cronograma bastante preciso e bastante assertivo, e fazer um acompanhamento constante da evolução disso. Mas eu não poderia falar em um prazo específico, porque isso vai depender da natureza dessa mudança ou dessa transformação cultural. Entendi. Entendi nesse contexto, né? Que os primeiros passos seria gerar essa escutativa, né? O primeiro passo principal, e depois criar esse plano para onde a empresa quer ir para transformar o ambiente de trabalho, para criar essa rota, é isso?
exatamente, e levando em consideração diferentes públicos dentro da companhia, porque a gente não pode colocar todo mundo como colaborador, né? Não existe um perfil único de colaborador. Tem muitas diferenças aí dentro. A gente mesmo falou de diversidade e inclusão um pouquinho antes. Então, assim, tem uma diferença geracional, tem uma diferença entre pessoas que trabalham no escritório e pessoas que trabalham em fábricas, em projetos, que estão ali na ponta. Tem uma diferença de hierarquia, tem uma diferença de escolaridade, enfim. Cada um aí com as suas bagagens, com as suas experiências de vida. Então, é preciso conhecer muito bem esses públicos internos e aí ter objetivos para cada um deles, né? E não tratar isso de uma forma homogênea. Legal, legal. E agora trazendo aqui, ó, a nossa última pergunta e falando um pouco sobre futuros e tendências, né? Todo mundo gosta de ver esse ponto, né? Quais tendências de cultura organizacional e ambiente de trabalho você acredita para 2025? Bom, o primeiro deles que eu gostaria de citar, e que aí já não é nem mais tendência, eu acredito que as empresas que ainda não estão olhando para esse tema, elas precisam acelerar, precisam correr, porque acho que é o único caminho possível, que é o tema da sustentabilidade, quanto a sustentabilidade deve estar integrada à cultura organizacional. E aí, para mencionar o exemplo da Schneider, esse tema passou a ser parte essencial da estratégia da companhia há quase 20 anos, faz bastante tempo. Desde então, a companhia mudou totalmente o seu portfólio para ter produtos e soluções que garantissem a sustentabilidade dos nossos clientes, que garantissem a eficiência energética e, com isso, a descarbonização dos nossos clientes, isso já há quase 20 anos atrás. Com a mudança desse portfólio e a temática da sustentabilidade no centro da estratégia, foram estabelecidas metas, e aí essas metas elas são mensuradas e os resultados são reportados a cada trimestre, junto com os resultados financeiros, e tais resultados, eles influenciam no bônus de cada colaborador, um percentual bastante significativo. E com isso a gente conseguiu criar essa cultura de sustentabilidade dentro da companhia. E como resultado, em 2024, fomos reconhecidos como a empresa mais sustentável do mundo pela revista Time, entre mais de 5.000 companhias, o que tem um impacto direto e imediato na reputação da marca da companhia. Outros aspectos aqui que eu poderia mencionar, eu acredito que a questão da transparência e da responsabilidade, né, isso precisa estar na agenda das empresas, esse reporte regular de metas, de avanços em relação às suas metas, e o reporte desses resultados, isso tem que ser uma prática indispensável, principalmente e conectando com a sustentabilidade, né, em tempos de tanto greenwashing, com um impacto muito ruim para a companhia, para a reputação da companhia e para a credibilidade do mercado como um todo. Então, para ganhar a confiança dos colaboradores e para ter essa confiança dos demais stakeholders, a questão da transparência e da responsabilidade com a sua atuação e com o seu reporte de resultados é muito importante. Acredito que a educação continuada, oferecer e investir no desenvolvimento, no crescimento dos colaboradores por meio dessa educação continuada. O mundo está em transformação o tempo inteiro, os desafios cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis, e para que os profissionais deem conta de responder a essas necessidades da sociedade e do mundo, eles precisam estar em constante evolução. Tem essa discussão muito grande sobre a adoção da inteligência artificial, como isso vai impactar as posições, os postos de trabalho, e eu acredito que novas posições vão ser criadas. Mas, para isso, os colaboradores têm que ter acesso a uma educação continuada para que estejam aptos, que sejam capazes de absorver, de ocupar essas novas posições que vão ser criadas. O tema da inclusão deve seguir. Eu acredito que
houve um boom, mas tenho conversado com algumas pessoas de outras empresas e de entidades e tal, que relatam que é como se o tema tivesse esfriado um pouquinho, não tivesse mais tão aquecido como esteve 2, 3 anos atrás. Então, é uma agenda que não pode se perder, que ela tem que ser retomada, a gente tem que garantir que isso segue sendo discutido dentro das empresas e que as empresas estão agindo em relação a isso. E falei de transparência, mas aqui queria jogar luz especificamente na questão da ética, garantir que existem canais abertos para os colaboradores se manifestarem, que eles se sentem seguros para reportarem eventuais situações ali onde há o entendimento de que tem alguma coisa errada. Isso, sim ou sim, precisa fazer parte das empresas. Pontos muito relevantes, alguns realmente muito tendências e outros muito necessários a se firmarem, né? Como a sustentabilidade, que hoje a gente vê que muitas empresas também não estão aderindo, né? Sim. Muito obrigada, Carolina, por todo esse papo, foi incrível. Muitos insights, anotei várias coisas legais aqui. E nos vemos provavelmente em uma próxima oportunidade. Com certeza, Vanessa. Obrigada pelo convite. Desejo a todos um ótimo evento e ficamos em contato.